O Grupo de Pesquisa Aldeia, o FSB-CNPq, realiza a terceira edição do seu seminário, um evento de caráter regional e projeção internacional, com o tema Ofoco Zuela, Sopros de Vozes, Saberes dos Territórios em Rede. De 6 a 20 de outubro de 2025, o seminário realiza o circuito por 4 territórios baianos: Salvador, Extremo Sul, em Teixeira de Freitas, Bacia do Rio Grande, Barreiras e Recôncavo, São Francisco do Conde. Sou João Vitor Soares, coordenador territorial deste evento. Agradecer aqui mais uma vez o IFA pela parceria, por abarcar este evento no campus de vocês, parte da nossa programação no dia de hoje. E vamos ter agora uma sessão de apresentações de pesquisa, que a gente chama de Aldeia de Saberes, de pesquisas em andamento. E no final a gente vai ter também uma abertura para dúvidas, comentários, uma troca com as pessoas que vão estar participando desse momento. E depois, em seguida, nós teremos uma mesa temática sobre corpos dissidentes nas artes negras e vamos fazer essa mesma dinâmica, né, de ouvir e a gente ter essa troca, esse momento de azuelar, né. Então, nesse momento, queria convidar aqui a mestranda Sheila para fazer sua exposição. Cada pesquisa terá até 10 minutos para apresentar seu resumo. Assim que nós finalizarmos a comunicação das pesquisas, a gente abre para o momento das perguntas, tá, gente? Com vocês, Sheila. Boa tarde, gente. Meu nome é Sheila. Eu sou pedagoga formada pela UNEB e sou mestranda no programa de Ciências Humanas e Sociais da UFOB. E hoje eu vou compartilhar com vocês o meu projeto de pesquisa que está em andamento, está em construção, que é um projeto que fala sobre o diálogo entre os saberes ancestrais e o currículo da comunidade quilombola de Torrinha, que fica localizada em Barra, que é a minha cidade natal. Antes de falar da pesquisa, eu preciso comentar com vocês brevemente de onde eu falo, né, e por que essa pesquisa me importa tanto. Torrinha, Igarité, Nova Torrinha, não é apenas um campo de pesquisa para mim, né? É o território onde o meu pai nasceu, onde a minha família vive, a minha família paterna vive até hoje, né? E onde eu passei boa parte da minha infância, né? Ouvindo histórias, aprendendo com os meus avós, com os meus tios, com meus primos. Então, é um território que faz parte de mim, faz parte da minha vivência, da minha vida, né? E, recentemente, a comunidade de Torrinha ela foi reconhecida como território quilombola, né, certificada aí pela Fundação Cultural Palmares. E há pouco tempo, essa semana, né, que eu acabei de chegar de Barra, eu soube também que Igarité, que é a terra do meu pai, também vai ser certificada como quilombo. Então, durante a graduação, eu tive a oportunidade de participar do projeto Quilombando, que é um projeto que foi coordenado pelo professor Tiago na época, que era professor da UFOB. E esse projeto, ele oportuniza alunos da graduação a conhecerem territórios quilombolas, né? E, a partir disso, eu tive a oportunidade de participar de 2 edições desse projeto, e o que me levou a fazer também a minha pesquisa de TCC, né? Eu fiz a minha pesquisa de TCC a partir dessa experiência sobre identidade e infância quilombola, e foi ali que eu comecei a compreender que a educação quilombola ela precisa ser contextualizada, né? Que as crianças negras quilombolas têm o direito de se ver, de se ouvir, de se reconhecer no espaço escolar, né? Não só em datas comemorativas, não só de maneira folclórica, né? Mas como sujeitos de saber, como herdeiros de uma cultura viva, de uma cultura ancestral. E agora, no mestrado, eu escolhi voltar para casa, né, com a intenção de colocar a comunidade de Torrinha em evidência, né, nos debates sobre educação e também valorizar a cultura, né,
da comunidade e proporcionar que os professores e a comunidade reconheça também a necessidade de uma educação que valorize a sua cultura. Torrinha é uma comunidade que fica a cerca de 60 quilômetros de Barra, né, e a 22 quilômetros de Garité, e ela tem pouca produção acadêmica, né? No momento eu só encontrei uma produção acadêmica que fala sobre a luta pela certificação das terras. Então, a Bahia é um dos estados que tem maior número de comunidades quilombolas certificadas, né? Cerca de 696 comunidades, e tem pouca produção sobre isso, né? Sobre os seus saberes, sobre os desafios educacionais que as comunidades quilombolas enfrentam. Por isso, a minha pesquisa ela nasce desse compromisso, né, de um compromisso pessoal e afetivo, né, com a minha família, com as pessoas que eu amo, que vivem na comunidade, e também o compromisso acadêmico, o compromisso político por uma educação antirracista, por uma educação contextualizada, que reconheça os saberes quilombolas, né, como saberes legítimos, que fortaleça a identidade das crianças, que materialize também o que é dito nas diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, que já existem aí desde 2012. E, diante disso, a minha pesquisa questiona, né, como é que a escola que atende a comunidade quilombola de Torrinha se posiciona diante dos saberes ancestrais da comunidade. Seu currículo e suas práticas pedagógicas dialogam com essas epistemologias ou reproduzem lógicas coloniais de silenciamento? E, principalmente, né, quais os caminhos possíveis para uma educação verdadeiramente quilombola? Como objetivo geral, compreender como as tradições culturais e os saberes da comunidade quilombola de Torrinha contribuem para a formação de crianças e de que forma esses conhecimentos podem ser integrados ao currículo da escola local. E como objetivo específico, reconhecer os saberes tradicionais e práticas culturais da comunidade, analisar de que forma a escola local dialoga ou não com esses saberes em suas práticas pedagógicas e identificar os principais desafios e possibilidades de integração dos saberes quilombolas no currículo escolar. Então, vai ser uma pesquisa qualitativa de cunho etnográfico, né? Isso significa que eu vou passar uma boa parte, um período na comunidade. Está previsto para março e para junho de 2026. Vou conviver com a comunidade, participar da rotina da escola, das aulas, né? Como instrumento, vou utilizar a entrevista semi-estruturada com os professores, gestores, com a liderança, né? Os mais velhos da comunidade, que são os guardiões da memória, dos saberes ancestrais. E a observação participante, né? Eu estarei presente nas festas, nas rezas, rodas de conversa, né? Nas atividades produtivas como agricultura, pesca, artesanato, na escola, em reuniões pedagógicas, eventos escolares, e também farei a análise documental, né? do PPP da escola, dos materiais didáticos e também dos planos de ensino. Ela é uma escola pequena, com cerca de 127 alunos, né? Só atende educação infantil e ensino fundamental 1, sendo que as crianças de ensino fundamental 2 ou ensino médio têm que se deslocar ou para Igarité, que fica a 22 quilômetros, ou para Barra, para continuarem os estudos. E aí, durante a minha participação no projeto Quilombola, eu conheci uma comunidade, né, onde as crianças elas precisavam acordar muito cedo, né, e enfrentar uma estrada muito difícil para poder estudar, porque na comunidade não tinha escola. E lá elas eram recebidas com muitas risadas e comentários maliciosos, né? As pessoas olhavam e taxavam elas desde a chegada, né,
apontando, dizendo, ó, lá vem lá o ônibus dos quilombolas, lá vem lá os quilombolas. E isso fazia com que as crianças se sentiam envergonhadas, humilhadas, né? E a escola, apesar de receber essas crianças de comunidades quilombolas, ela não tratava. Então, a comunidade ela não falava sobre identidade quilombola, não respeitava a cultura nem a história, né? Então, essas crianças se sentiam ignoradas e muitas acabavam desistindo de estudar por conta disso. E essa experiência me fez compreender ainda mais a importância de ter uma escola dentro da comunidade que valoriza a experiência dessas pessoas, né? Um espaço que acolha, um espaço que valorize, que fortaleça as identidades. Uma escola que faz com que as crianças sintam orgulho de serem quem elas são, né? Então, a educação escolar quilombola, ela representa não só o direito à educação, né? Mas também o direito à identidade, à memória. A educação escolar quilombola, ela nasce de uma luta, né? Da luta do movimento negro e do movimento quilombola, né? Por reconhecimento, por autonomia e valorização dos modos próprios de viver, né? E de aprender. Então, gente, para entendermos melhor a relação entre educação e racialidade no Brasil, é preciso que a gente volte lá nas origens históricas da formação do nosso país, né, com a chegada dos jesuítas, né, com a estrutura colonial montada aí por Portugal, né, e o processo de assassinato das formas de conhecimento que Boaventura chama de epistemicídio, né, que não surge na modernidade recente. Muito pelo contrário, ele é o próprio alicerce do sistema colonial brasileiro. Né? E aí a Sueli Carneiro diz que o epistemicídio no Brasil teve duas fases. Né? A primeira fase é a fase no período colonial, onde a Igreja Católica tentou suprimir, condenar e controlar o conhecimento da população negra, e a segunda fase pós-abolição, né, com o racismo científico que influenciou pensadores brasileiros, trazendo novas formas de epistemicídio. Então, a educação no Brasil, ela foi criada, né, nasce aí como um mecanismo de controle. Né, os negros libertos, eles eram indesejáveis como cidadãos. Por isso que eles foram submetidos a uma educação de contenção, né, limitando seu acesso à educação, uma educação de exclusão que não permitia que estudassem, ou uma educação de assimilação, né, que educar para que se embranquecessem, abandonando sua cultura e se tornando cópias inferiores de pessoas brancas. Então, o Brasil ele passou por mais de 200 anos de a educação, né, nas mãos dos jesuítas, sendo controlada tanto pela igreja, tanto pelo Estado. Foi uma educação autoritária com o objetivo só de catequizar e controlar as pessoas. E nesse contexto, a Sueli Carneiro vem mostrando que os jesuítas aceitavam a escravidão negra, né, como sendo algo natural e legítima, afirmando que era natural do africano ser escravizado, né, e por isso eles não podiam defender a liberdade, uma liberdade que não existia. E após a bula papal, um decreto do Papa, no qual ele veio afirmando que os negros não tinham alma, é que houve aí várias consequências para a educação, né? Logo, se os negros não tinham alma, eles não eram seres humanos, né? Plenos. Então, eles não precisavam ser educados. Então, a gente percebe que no período religioso, o que se afirmava era que o negro não tinha alma, né? Então, ele não era plenamente humano, não deveria ser educado. Já no período moderno, com o Estado laico, o que se afirmava era que o negro ele não tinha razão, né? Não tinha capacidade cognitiva. Logo, ele não era plenamente humano, então ele não poderia ser educado. Então, a estrutura é a mesma, né? Ele nega-se algo essencial, que é a alma, que é a razão, para negar a humanidade e também a educação às pessoas negras. Então, foi através desses discursos fundadores sobre os negros, sobre se os negros devem ou não serem educados, é que o epistemicídio se conectou a um dispositivo de racialidade, né? Os discursos, eles não ficaram só na teoria. Os discursos, eles viraram práticas, leis, instituições, políticas educacionais.
né? Então, esse processo de exclusão escolar, ele continuou após a abolição, né? Ele não terminou na escravidão. E hoje, estatísticas mostram que, apesar da melhoria nos níveis médios de escolaridade entre brancos e negros ao longo do século, o padrão de discriminação continua o mesmo, né? Isso quer dizer que filhos, pais e avós, todos tiveram a mesma desvantagem educacional em relação aos brancos da mesma época, né? A diferença dos brancos e negros vem se mantendo. É saber que seu avô, seu pai e você enfrentam a mesma desvantagem, né? Isso gera um sentimento de impotência. É como se a gente tivesse se esforçando o máximo e não tendo, né, um retorno merecido. É como se o sistema estivesse a todo momento armado contra nós. E, a partir disso, a desigualdade racial foi naturalizada, né? Uma desigualdade que tem origem lá na escravidão e na abolição mal feita, né? Uma abolição que depois não disponibilizaram aí terras, educação, reparação para os negros libertos. E essa desigualdade foi se repetindo tanto que virou algo natural, né? E como é que isso nos afeta? Se a sociedade inteira acha que a sua desvantagem é algo natural, você acaba acreditando que o problema é você, né? Que você que não está se esforçando o suficiente, né? Não o sistema. E a gente acaba internalizando algumas opressões. Dados estatísticos mostram também que se você nasce negro no Brasil, implica a maior probabilidade de você crescer pobre. Né? Isso mostra que a pobreza no Brasil ela tem cor, né? A pobreza no Brasil é negra. E aí o negro acaba virando imagem de pobreza, né? A subjetividade negra, ela carrega aí o peso de ser associada à subalternidade, a nunca ter sucesso, a não ser que seja uma exceção. E aí, como é que o racismo opera na prática em relação ao acesso à educação, né? Principalmente para as populações negras? Toda vez que há avanços, o racismo muda de forma para continuar nos excluindo. Primeiro, no início da República, né, controlava quem tinha acesso à educação pública, à escola. Depois, com a democratização, mais gente consegue entrar na escola pública, né? Mas aí a rearticulação do dispositivo. O controle passa a ser o acesso a um ensino de qualidade, né? E aí veio o sucateamento da escola pública, né? Já que as pessoas brancas de classe média poderiam pagar escolas particulares para que seus filhos pudessem estudar. E chegamos à fase atual, né, que nós temos hoje cotas nas universidades para que negros possam acessar, mas faltam políticas de permanência, a precarização do ensino público, né? E como resultado, os negros entram, mas muitos acabam desistindo de terminar a sua graduação. A sensação que a gente tem é que toda vez que se fecha uma porta da exclusão, uma outra se abre. E tudo isso para a gente perceber o quanto a educação é importante, né? O quanto o sistema sabe que a educação transforma, principalmente uma educação voltada para que as pessoas pensam por si próprias. E Bell Hooks fala sobre a importância do trabalho intelectual, né? Para os oprimidos libertarem suas mentes. Da importância de pessoas negras ocuparem espaços, né, dizendo, olha só, você sempre foi objeto de estudo, sempre estão estudando sobre você. E para se libertar, você tem que ser sujeito. É você que tem que estudar, que tem que produzir conhecimento para que haja a descolonização da sua mente. E a isso Carneiro propõe a insurreição de saberes, né? Que descolonizemos nossas mentes, que deixemos de pensar como colonizador, que a gente valorize a nossa própria cultura, a nossa estética, a nossa história, que a gente construa subjetividades negras afirmativas, né, que não dependam da aprovação de pessoas brancas. É inventar novas formas de existir. Né? E aí a educação escolar quilombola é o enfrentamento à colonialidade do saber. Né? Recoloca as vozes negras e quilombolas no centro,
dando evidência à produção de conhecimentos, né? Transforma a escola como espaço que educa para a memória, para o corpo, para o território, para a coletividade. E como ensina Nego Bispo, né, não há saber maior ou menor, há saberes diferentes. E a educação escolar, para ser verdadeiramente emancipadora, ela precisa aprender a dialogar com essas pedagogias quilombolas, né? Que há séculos aí vem formando sujeitos livres, conscientes, enraizados nos seus territórios. E aí, pesquisar sobre Torrinha, para mim, é lutar por uma educação que reconheça e valoriza as crianças negras quilombolas, né? Essas crianças que têm direito de se reconhecer, de se orgulhar, de se fortalecer, de não se negar, de não se envergonhar por serem quem são. Pode passar. Uhum. Pode. Então, finalizando, eu espero que essa pesquisa contribua para compreender como saberes quilombolas podem inspirar novas práticas pedagógicas e fortalecer políticas educacionais mais justas e enraizadas na realidade das comunidades. Mais do que produzir dados, desejo contribuir ao diálogo vivo entre a universidade e a comunidade, reafirmando a importância de uma educação que reconheça o valor da ancestralidade, da oralidade e da experiência coletiva. Como diz o Bispo, a terra dá, mas também quer. E essa pesquisa nasce desse compromisso, o de aprender com a comunidade e devolver a ela o que for construído junto. Muito obrigada, gente. Com vocês, Ana Luísa. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu me chamo Ana Luísa, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais da UFOB. Sou pedagoga pela UNEB, sou bacharel interdisciplinar em Humanidades também pela Universidade Federal do Oeste da Bahia. E meu intuito aqui nessa tarde é compartilhar com vocês uma temática importante que vai ser pesquisada aqui no âmbito do município. Minha pesquisa, ela se concentra no campo da laicidade da educação. Meu orientador é o professor Dr. Zósimo Trabuco, que é um professor que tem vasta experiência no campo religioso. E discutir essa temática aqui hoje é propor o fortalecimento da democracia como um todo no contexto nacional. A minha pesquisa, ela se intitula Educação Laica ou Proselitista, uma análise das práticas educativas no cotidiano das escolas públicas em Barreiras. E essa pesquisa, ela nasce de uma inquietação minha enquanto estudante de educação básica, né? Essa questão da naturalização do ex-religioso dentro do contexto escolar, ela atravessa a minha vida acadêmica da educação básica, e agora na fase adulta ela me atravessa enquanto docente da rede pública municipal de ensino também. Bom, eu começo a minha apresentação aqui retomando o privilégio histórico e cultural que o cristianismo, através da Igreja Católica, teve no processo de formação de identidade do nosso povo, né? A religião católica, ela é herança da colonização portuguesa e teve influência muito forte no modo como a gente produz cultura, produz educação, produz política, né? A questão da matriz cristã influenciando as decisões, tanto no passado quanto no presente, ainda é muito marcante, né? A gente tem uma sociedade com uma forte hegemonia cristã, e que para isso acontecesse, a gente passou por um processo muito forte, né, de violência, de aculturação direta em cima dos povos originários, também nos povos africanos que vieram aqui na condição de escravizados. E no contexto moderno, a manifestação religiosa ela continua sendo divulgada pela linguagem cotidiana nas instituições públicas e privadas, no poder político e no ensino público, que é a questão que me interessa na pesquisa, que é discutir sobre laicidade e educação. Para discutir sobre laicidade e educação, eu me reporto ao professor Dr. Luiz Antônio Cunha, que é um sociólogo, professor que dirige o Observatório da Laicidade do Estado, no Rio de Janeiro, né? Ele se filiou a uma corrente para discutir laicidade numa perspectiva crítica, e eu, enquanto pesquisadora, também me filio
a esse pensamento crítico de discutir a laicidade pensando a separação entre o que é o direito privado e direito público na esfera pública da educação. E aí o professor Luiz Antônio Cunha ele vai dizer que a laicidade do Brasil ela está dividida em dois momentos, né? O primeiro momento é a laicidade de elite, que é no século XIX, né? Nesse momento aqui de império, a Igreja Católica tomava conta praticamente da vida como um todo, desde o nascimento até o enterro, a Igreja Católica dominava registro civil, casamento, enterro, né? As pessoas só poderiam ser enterradas em cemitérios públicos se tivesse o credo oficial do Império. Então, nesse momento, a laicidade de elite é por conta que a maçonaria, baseada com fortes indícios de positivismo, passa a reivindicar a separação entre o Estado e a Igreja para que eles pudessem participar também da vida pública e política daquele momento. Para a gente ter uma noção, para se candidatar a um cargo, por exemplo, de deputado, a pessoa precisaria ter um documento oficial que comprovasse que ela pertencia ao credo oficial do Império, que era o catolicismo. E aí, mais adiante, mais ou menos no século XXI, a gente começa a ter a laicidade das massas, que é onde a população começa a ter demandas específicas, né, em relação aos regimes autoritários que ali estavam sendo desenvolvidos ao longo do tempo e passa a reivindicar certas pautas que vai de encontro do setor religioso, né, e uma das primeiras pautas era a legalização do divórcio, que até então, né, o casamento para a Igreja Católica era algo indissolúvel, né, casou uma vez, não se podia mais separar. E depois foram surgindo outras demandas, como a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, a questão do casamento homoafetivo, a questão da homofobia, né, de combater a questão da homofobia, a questão da educação sexual dentro das escolas, e isso tudo vai balançar os alicerces da religião, que influencia bastante a vida no cotidiano, e o processo de secularização ele vai ampliando dentro do contexto brasileiro. E isso vai culminar no quê? Que vai surgindo novos segmentos no contexto nacional. Por exemplo, o sem religião passa a ser um dado estatístico, né? O declínio católico também entra nessa questão, e aí também surge o desenvolvimento, o crescimento do setor protestante no cenário nacional. E aí, com isso, a nossa laicidade ela começa a ficar balançada, né? Começa a ficar de um jeito que os setores começam a se movimentar no sentido de ter o domínio novamente das questões religiosas dentro da esfera pública do âmbito geral. E a laicidade no contexto atual, ela é uma laicidade distinta da francesa, conforme Dante de Valente, né, e vai dizer o seguinte, que aqui no Brasil, como era uma colônia de exploração, precisou se utilizar da religião, da influência da religião, dos símbolos para esse processo de exploração da colônia, né, para que o projeto de nação que tinha-se em mente desse certo. E na França, houve total separação entre o Estado e religião para que se construísse um Estado forte. O Luiz Antônio Cunha vai dizer que a nossa laicidade é uma laicidade de conveniência, ou seja, a laicidade no Brasil ela é lembrada, ela é aclamada quando é para proteger privilégio da religião dominante, da religião cristã. Então, o campo educacional é um campo de disputa entre as religiões majoritárias, né, entre a religião majoritária cristã, em detrimento das religiões de matriz africana e o sem religião também. Então, é nessa proposta que a minha pesquisa se baseia. Pode passar. O meu problema de pesquisa e objetivo geral consiste em compreender como as concepções de laicidade, confessionalidade dos professores e gestores escolares influenciam as práticas pedagógicas e a convivência entre diferentes perspectivas religiosas ou não nas escolas públicas municipais e barreiras. O meu objetivo específico se desdobra em 3: analisar as diretrizes e orientações estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação e do Conselho Municipal de Educação, no que tange à laicidade e às práticas religiosas, identificar o posicionamento dos gestores coordenadores das escolas sobre a presença da religião e as suas implicações nas práticas escolares, examinar atitudes, interesses, influências e manifestações presentes na escola em relação à inclusão ou exclusão de elementos e expressões religiosas no ambiente escolar. A parte metodológica se constitui uma abordagem qualitativa do tipo estudo de caso, né? Eu pretendo fazer essa pesquisa em 2 escolas da rede pública municipal. Eu vou me concentrar no ensino fundamental 1, que é um momento em que as crianças e adolescentes estão em processo de formação moral e ético.
Eu pretendo fazer essa pesquisa no Colégio Municipal Padre Vieira, que tem um ethos religioso católico bem presente, e a outra escola, a Escola Municipal Santa Luzia, que tem um ethos protestante muito forte devido às condições próprias do bairro e às igrejas que estão alocadas em torno da comunidade. Os participantes são professores, coordenadores, direção, setor administrativo, Secretaria de Educação e Conselho de Educação Municipal. Os procedimentos serão entrevista semi-estruturada, análise dos projetos de lei sobre educação na Câmara Municipal e também os arquivos de pauta sindical dos professores do município de Barreiras. Na parte pedagógica, eu vou analisar a proposta curricular do município, que é com base na BNCC, o projeto político-pedagógico e o material, que é esse material aqui, que o município utiliza para o ensino religioso no ensino fundamental 1. Ele é fornecido pela capelania, todos os professores recebem o manual da Bíblia para trabalhar, o manual da Bíblia, e esses livros aqui são distribuídos gratuitamente para os professores trabalharem numa vertente judaico-cristã. A capelania escolar ela é uma instituição de apoio espiritual, emocional e psicológico, que se propõe a trabalhar dentro das escolas. Ela já está presente em Luiz Eduardo, aqui em Barreiras é o material delas que está presente, mas eles pretendem trabalhar de forma como capelão dentro das escolas. E é nessa perspectiva que eu busco fazer a minha pesquisa. Eles colocam que os estudantes precisam chegar à verdade, e a verdade é a verdade judaico-cristã. Aqui tem os resultados de algumas análises que eu fiz inicialmente, é uma pesquisa que ainda está em andamento. Eu fiz a análise de 1.204 projetos que está disposto no site da Câmara dos Vereadores para tentar mapear se no município tem alguma mobilização no sentido direto de discutir laicidade ou alguma outra proposta que se relaciona à laicidade. Eu não encontrei nenhuma proposta de projeto nesse sentido. A única coisa que eu encontrei foi a instituição da Lei 1.319, de 2 de fevereiro de 2019, que oficializou a Semana da Consciência Negra em Barreiras, colocando no calendário oficial, porque até então não se tinha pensado nessa proposta, não se tinha pensado no apoio municipal para essa proposta de execução aí da Lei 10.639. Em relação às pautas levantadas pelo Sindicato dos Professores, eu também busquei no blog arquivos que pudessem me demonstrar qual o entendimento de laicidade ou que tipo de mobilização os professores do município fazem em torno dessa temática. Eu não encontrei nada relacionado, Tive conversando com a presidente do sindicato também, ela disse que nunca houve nenhuma motivação para esse tipo de discussão. Procurei saber se em algum momento os professores de Barreiras já tiveram interesse pró ou contra o projeto de lei de 2019, Escola Sem Partido, que também daria uma possibilidade de eu visualizar como a laicidade é entendida aqui no município. Ela também me afirmou que não tinha nada no contexto do sindicato relacionado a essas pautas, que geralmente eles discutem mais questões pecuniárias no município. E aí, diante disso, eu fiquei sem entender, no panorama geral, como que isso aqui está posto, e eu vou dar continuidade à minha pesquisa numa parte mais específica dentro do contexto escolar. Depois da pesquisa, espera-se ampliar o debate, aprofundar as reflexões que impliquem em formulações práticas dentro da escola, que possa formular perspectivas laica e plural, combatendo todo tipo de discriminação, de intolerância. Essa pesquisa ela pretende assegurar não só os direitos que aqui já foram conquistados, mas também analisar a relação entre laicidade e confessionalidade, combatendo as imposições de verdade absolutas que existem muito dentro do contexto escolar, que acabam apagando a diversidade brasileira e também promovendo discriminação e tolerância no âmbito geral da sociedade brasileira. E obrigada a todos. Minha gente, vamos ter um momento agora de conversar um pouquinho com as autoras pesquisadoras, dúvidas, comentários, pedir para as meninas retornarem aqui para frente. E aí nós vamos fazer um bloco de 3 perguntas e depois elas respondem. A gente faz esse encerramento, temos uma outra atividade depois. Plateia, comentários, perguntas, dúvidas. E aí, pessoal? Boa tarde. Parabenizar as duas para mim é uma riqueza que contribui muito, para transformar esse mundo de homogeneização da cabeça, que tudo tem que pensar igual, desde
de história foi sobre como não personagens, saber a pesquisa de Sheila, ela me deixa feliz. E acho que também toca na vida que vai me atingir até o momento, porque eu me sinto sem religião, e eu sou filha de uma evangélica que não frequenta a igreja, mas eu sempre vou sofrer alguma repressão. E eu vejo que como se fosse lei, é muito natural, o cristianismo está presente na vida de quem nem cresceu. Então, e vão nascer muitas violências a partir desse modo de viver. Aí eu queria parabenizar a Michelle e tratar um pessoal área de atuação social que você ensina na educação. Eu sou pedagoga, eu trabalho nos anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, você não trabalha com o quinto ano. Ok, é isso. Parabenizar, eu fiquei feliz de fazer isso. Oi, gente, boa tarde. Eu cheguei, consegui pegar o começo da apresentação da colega, de Sheila, né? Mas no final, no meio do final, também parabenizar essa pesquisa sobre a importância da educação escolar quilombola, né? E aí, peguei a apresentação de Ana Luísa, e fiquei aqui pensando, primeiro, assim, parabenizar demais, são duas pesquisas muito importantes para pensar a importância da contribuição dos conhecimentos afrodiaspóricos na educação escolar, né? Então, acho que só daí, a gente já tem um caminho de trabalho, de importância, para as pesquisas que estão sendo desenvolvidas e que vocês desenvolveram, e que vem desenvolvendo. Eu queria fazer uma pergunta assim, para a Ana Luísa, mais especificamente sobre o seguinte, você apresentou, a pesquisa está no processo, está caminhando, e eu fiquei pensando, o fortalecimento, que o discurso, primeiro, a fragilidade do discurso da laicidade, não sei falar essa palavra de direito, do discurso laico, no Brasil, tendo em vista que parece que socialmente acaba perdendo um pouco da sua fundamental importância, como você apresentou o histórico para a gente, de como é que a gente sai dessa vinculação com a concepção de vida filosófica, jurídica, estatal, vinculada à igreja, para uma vida de pluralidade e fora dessas determinações religiosas. Então, há um certo consenso social de que tudo bem, viver numa vida, pode dizer que é laica, mas desde que tenha Deus, desde que tenha essa vinculação, o Deus cristão, desde que tenha essa vinculação dogmática, a partir da dimensão cristã. E aí, eu fiquei pensando como esse discurso, ele não se sustenta só, ele se sustenta fundamentalmente a partir de outras instituições. Então, você falou do Estado, que você procurou as leis, e aí, que lei é que a gente tem que pode estar pensando a dimensão do Estado laico? Não tem. Então, e aí a gente pensa, do ponto de vista midiático, do ponto de vista de todas as outras interações sociais, e de uma série de outras instituições, pensando a configuração da família, enfim, que perpassa esse ideário de mundo que é bastante burguês, que é bastante branco, que não contém comunidade, ouviu? Ouviu? Conseguiu ouvir? Tá. Então é isso, pensar como essas instituições, todas outras, essas instituições sociais, corroboram para que a gente tenha a persistência social dessa ideia de que o Estado laico, enfim, é uma piada, não precisa existir, porque de fato a gente precisa viver nesse mundo que é bastante cristão, ou exclusivamente,
né? Assim, pensando essa ideia da monocultura mesmo, né? Então, como é que essas outras instituições corroboram com esse discurso e preservam esse lugar? Pelos estudos dos últimos anos, né, a ideia que se tem é que se o povo brasileiro é religioso, a religião ela precisa ter passagem em todos os lugares, né? Então, o judiciário pensa desse modo também, porque o cristianismo é muito presente em todas as esferas. Você entra no poder judiciário, está lá um crucifixo representando que o cristianismo também é uma influência. Então, em todos os lugares, a influência cristã ela é marcante, né? E esse discurso da laicidade, geralmente é lembrado como para proteger o privilégio da religião cristã, não para beneficiar qualquer outra religião minoritária. E isso é um problema porque a gente toma como base a laicidade francesa, né, no modelo, mas na prática mesmo a gente não separa, não é uma separação restrita como lá fora. Né? Além de dizer que o Estado é laico, lá na França existe documentos, existem orientações de como isso deve ser cultivado na prática, por exemplo. Dentro da escola, as pessoas que ali trabalham, elas estão, por exemplo, representando o interesse do Estado. E quando elas vão trabalhar no setor público, elas carregam os interesses privados para dentro da instituição pública. Né? Então, o que está em jogo é a gente tem uma sociedade que se diz laica, mas é uma sociedade que se diz laica que reconhece o fenômeno religioso. Então, se reconhece o fenômeno religioso, é permissível que a hegemonia cristã ela tenha uma maior influência em todas as decisões dentro da sociedade. Vamos começar bem? Aqui, ó, João. Bom, a gente faz um bloco. Eu queria fazer uma pergunta para a Sheila sobre... Você comentou que a comunidade, né, ela foi reconhecida recentemente. E como que é para eles assim, esse reconhecimento neste momento que você tem assim, de impressões sobre esse reconhecimento oficial agora? Como você tem sentido alguma diferença no pertencimento, nesse orgulho, né, da comunidade, pelo saber da própria comunidade? Você pode comentar um pouquinho sobre isso? Então, a comunidade veio há bastante tempo lutando, né, pela certificação do território e agora que recebeu a certificação, eu venho percebendo, né, conversando com o pessoal residente, de que eles estão mais unidos, né? A coletividade é bastante presente. Então, eles estão buscando fortalecer, principalmente, os mais jovens, né? Para que eles venham a participar da luta, né? Para que eles reivindiquem também seus direitos. Eu percebo também que eles estão buscando saber mais sobre o acesso, sobre direitos que eles têm, né? A propagar também na comunidade, né, o quão importante é se auto-reconhecerem, né, quão importante é valorizar os seus saberes, né, como epistemologia, né, um conhecimento válido, porque a partir do momento que saem da comunidade, muitos ainda sofrem preconceito. Então, quando eles se fortalecem, quando eles discutem sobre racismo lá dentro, né, sobre sua identidade quilombola, eles acabam se fortalecendo e juntos buscando, né, melhorias tanto para a comunidade quanto maior acesso, né, a outros espaços. Então, a partir de agora, eles estão sempre buscando, né, conhecer mais sobre os seus direitos e crescendo, né, de dentro para fora. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Raquel, sou estudante da UFOB, né, do bacharelado, e atualmente faço parte do grupo de pesquisa coordenado pela professora Baiana, né, PET Humanidades, que também está voltada ali para questões ligadas à identidade, à resistência e à questão afrodiaspórica também. Vendo um pouco da pesquisa, né, de vocês duas, me lembrou muito
uma das pesquisas que realizei no programa, que foi sobre as comunidades geraizeiras, e que fala sobre esse processo do agronegócio, né, do avanço do agronegócio, e como essas comunidades tradicionais, elas criaram formas de resistência, né, de resistir frente a esse modelo político, econômico, cultural, etc. Vendo a trajetória da pesquisa de vocês, identifiquei essa questão mesmo de que o mundo é um mundo europeu, né, moderno, branco, e que são atravessados por essas questões, né? É uma das temáticas que a gente estudou no PET, coordenado pela professora Maiana, que é sobre a interseccionalidade, né? E por isso a importância, eu consigo enxergar essa importância, né, da pesquisa nesse quesito, né? Porque ela atravessa outras esferas. E aí a minha pergunta é só, mesmo voltada nessa questão, em relação a qual a mensagem, né, vocês deixariam para os futuros pesquisadores, né, professores também, em relação à pesquisa de vocês, né, como uma forma de resistência e de fortalecimento para os futuros pesquisadores, professores, e para os estudantes também, né, dentro desse processo identitário quilombola, né, de comunidades tradicionais, não cristãs e etc. E agradecer pela pesquisa também de vocês. É de fundamental importância, né, para que nossos futuros pesquisadores possam levar à frente também temáticas interseccionais. Então, acredito que a gente deve pensar em outras formas de saber, né? A gente vem aí de uma educação eurocêntrica, que desvaloriza outros saberes, os povos indígenas, os povos quilombolas, então é necessário que a gente ponha esse saber em evidência, né? Que a gente dialogue com essas comunidades, que deem voz a essas pessoas, né? Que valorizemos, então, esse conhecimento, né? Que também é importante, né? E também é ciência. Então, acredito que pesquisas voltadas a comunidades tradicionais são pesquisas que levam a gente a pensar em outras formas de saber, né, de valorizar outros conhecimentos. Né? Isso é importante porque a formação do nosso Brasil não é só de um povo, né? A gente é construído aí pela diversidade e por que não valorizar, então, esses vários saberes, né? O que a gente pode pensar para o futuro em aspectos da laicidade é pensar que num país em que a laicidade não é efetivada com toda a força possível, não é possível discutir questões de gênero, não é possível discutir questões de raça, de sexualidade, não é possível discutir praticamente as demandas que a sociedade, na atualidade, expõe, a todo mundo. Então, trazer essa temática é pensar na diversidade, é pensar na efetivação da Lei 10.639, é pensar também na Lei 11.645, é pensar numa educação que seja laica, de fato, que a gente tem essa necessidade dentro do contexto nacional, porque as pessoas falam muito que é laica, mas não sabem o que é como ter direcionamento, Então, eu acredito que essa pesquisa vai ampliar para fortalecer outras temáticas que vão surgir como demanda da sociedade em geral. Mais alguém? Já tem mais tempo? Não? Desculpa. Gente, eu também queria agradecer as duas colegas pelo tempo, pela disponibilidade e pela oportunidade que a gente tem de estar, desconstruindo o nosso pensamento. A gente sabe que a história do Brasil é uma história de apagamentos, né? Eu, não me apresentei, mas para quem não me conhece aqui, para os meninos, eu também sou professor aqui do curso, né? Ou professor aqui do IFBA. E eu lembro que não faz muito tempo, né? Eu tive a oportunidade, por conta de uma sugestão de trabalho que eu fiz para minha turma, eu tive a oportunidade de conhecer a aldeia do Chá de Botirama. E aí conheci uma professora, né? Que ela me deu, quer dizer, para mim não, para minha turma, uma aula sobre a história, né, das comunidades indígenas do Baixo, né, de São Francisco.
E é impressionante como em 2 horas de conversa eu entendi o quanto eu não aprendi e o quanto muita coisa do que eu aprendi eu deveria ter aprendido, né? Não serve para nada, né? Muitas, enfim, né? Não vou polemizar tanto, mas eu acho que é isso, né? São conhecimentos que ajudam a gente a se libertar. Eu acho que quando a gente se entende, se reconhece, né? Reconhece a nossa história, a nossa memória, eu acho que a gente consegue, inclusive, deixar as nossas vidas mais leves. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar aqui, né? Principalmente para vocês, estudantes aí do ensino médio, que estão começando a vida, né? Então, se aproximem, né? Estudem, né? Se aproximem das suas origens, da sua cultura, não tenham vergonha de ser quem vocês são. E é isso, tá? Porque realmente é libertador. Então, eu queria agradecer muito, muito de verdade, certo? Essa contribuição que vocês que vocês duas trouxeram aqui, né, pra gente. E é isso, tá? Muito obrigado. Gente, vamos ter agora o momento da roda de conversa, né, na nossa mesa, sobre corpos dissidentes das artes negras. Eu passo a palavra aqui para a Kel, que vai fazer a mediação. Fiquem aí, mas por quê? Boa tarde novamente a todos, né? Eu sou Raquel, estudante da UFOP, né? Faço bacharelado e atualmente faço parte do projeto de extensão coordenado pela professora Maiana. Agora vamos dar início à mesa Corpos Dissidentes nas Artes Negras. Vamos ter na mesa agora composto por Maiana Rocha Soares e Bianca Mariá. Bianca Mariá é capoeirista, artista da dança, bailarina clássica, professora registrada pela Hawaii Academy of Dance e diretora da escola Ballet Mariá e acadêmica da UFBA na licenciatura em dança. Uma salva de palmas, recebam ela com muito afeto, todas. E convidamos também à mesa agora para compor a professora Maiana Rocha Soares, que é feminista, negra, sapatão, professora e filha de Xangô. Atualmente, Maiana Soares ela é docente na Universidade Federal do Oeste da Bahia, onde ela também é tutora e coordenadora do PET Humanidades. É coordenadora também do grupo de pesquisas Resistência Afro-Diaspórica, doutora em licenciatura e cultura, mestre em estudos de linguagens e licenciada em letras e ciências sociais. Ela possui a formação e a atuação no campo das letras, das artes afro-diaspóricas, e ela trabalha com uma produção operária que é negra, sapatão e brasileira. Uma salva de palmas. Estudantes presentes, né, fiquem à vontade após a apresentação das professoras para vocês interagirem, fazerem perguntas também e sair daqui com um marcador teórico muito grande também para futuras profissões que vocês escolherem também. Vamos dar início agora com a fala da Bianca, viu, gente? Boa tarde. Gente, eu sou a Bianca, sou barreirense, sou ex-estudante aqui da instituição e sou artista. Vim trazer um pouco da minha experiência como uma artista negra, como um corpo dissidente, né, através desse tema que foi proposto, a convite do João, agradeço viu, pelo convite. E quando eu recebi esse convite, eu fui pensar no que eu poderia trazer nessa fala. E aí fui, acho que, em primeiro lugar, falar sobre o que é esse corpo dissidente, né? Que é esse corpo que desafia a norma de raça, de gênero e de sexualidade. No meu caso, como uma mulher preta, como uma artista que está dentro de uma modalidade de dança que é eurocêntrica, né? Que é o balé clássico, e as formas as ferramentas que eu busquei para poder utilizar
esse conhecimento no balé clássico como uma ferramenta para reafirmar, né, a minha identidade e os outros conhecimentos que eu considero tão importantes quanto, como a capoeira, que veio da minha formação desde que eu nasci e que eu considero tão importante quanto, mas que a gente sabe que acontece um processo de apagamento e de marginalização que coloca a cultura negra, a cultura africana como menos importante, menos evidenciada do que a cultura eurocêntrica. Então, a partir do momento que esse conhecimento no balé clássico foi tão valorizado dentro do meu corpo, e a partir desse conhecimento eu busquei essas formas de criar e trazer esses outros conhecimentos lado a lado com o balé. Então, nas minhas criações, desde o início, antes de eu ter essa consciência que está se construindo, eu já criava, utilizando a capoeira como uma ferramenta. E muitas vezes, na própria capoeira, quando me abordam sobre a minha performance e que apontam o balé clássico como um dos motivos para minha performance ser boa, ser bem vista, ser bonita, eu gosto sempre de reafirmar que, na verdade, minha performance do balé clássico é uma alta performance por conta da capoeira, que veio antes do balé. E querem perguntar algo? Se quiserem perguntar alguma coisa, podem me interromper a qualquer momento, tá bom? Então, o que eu tenho para dizer aqui, além disso, é sobre a dança que, desde sempre, desde antes de eu escolher ela como expressão, como minha área de trabalho, né? Ela sempre foi esse meu lugar de discurso, de expressão. E a partir da dança é que eu descobri essa voz, esse poder que a arte, como um todo, né, tem político e de resistência, né? Então, a gente sabe que antes da gente vieram muitas pessoas para estar aqui, foi um processo de resistência de toda a minha ancestralidade, da minha mãe ter feito a capoeira e ter me criado dentro da capoeira, da minha avó ter permitido, que por muito tempo não era bem visto, né? As pessoas evitavam fazer a capoeira por conta dessa marginalização, por conta de uma proibição que já foi feita, inclusive dentro da lei, né, no Brasil. A gente sabe que a capoeira não foi proibida, assim como outras artes negras, né, o samba, o batuque. E dentro do balé clássico a gente tem algumas referências, né, negras. A gente percebe que, através do tempo, aqui dentro do próprio Brasil, que é um país que majoritariamente negro, as bailarinas negras do balé clássico, elas não têm tantas oportunidades para estarem em cargos como primeiras bailarinas, como destaques, né? Então, eu sei que essa posição que eu estou como multiplicadora, como dançarina, também é uma posição muito importante, representativa para muitas outras pessoas, assim como a gente tem algumas referências, né, que existiram e que às vezes tiveram que, talentos que tiveram que sair do país para que fossem reconhecidas, como a Ingrid Silva, Betânia Gomes. A gente tem também a resistência aqui no nosso país, que são Mercedes Batista, que é uma referência no Brasil, que ela foi a primeira bailarina negra no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E a partir do momento que ela percebeu que ela não ia sair do corpo de baile, que
que são bailarinos contratados, que é aquela turma que dança enorme, né? Ela nunca receberia o posto de primeira bailarina ou de solista. Então, ela foi buscar também formas de resistir através do balé clássico, mas trazendo a cultura do seu povo, da rua, a cultura que era marginalizada, que não era vista como bonita, como algo digno para o palco. Então, ela foi uma das primeiras bailarina clássica também a trazer a cultura negra para o palco e fazer mesclar com o balé clássico de alguma forma para que fosse visto, né, pela sociedade como algo bonito, como algo digno de holofotes. Então, e aí, quer mediar mais alguma coisa? Eu acho que o que eu trouxe para falar com vocês é isso. Eu estou aqui também, para caso vocês queiram perguntar algo, saber mais alguma coisa. E aí eu vou passar a palavra então para a professora. Gente, boa tarde. Já fui devidamente apresentada por Raquel, né? Desculpa a demora, né? O processo tudo ali com as apresentações, né? E tudo mais. Eu sou a professora Maiana, né? Sou professora da UFOB. Trabalho no campo das artes, no campo mais especificamente da literatura. Tenho me arvorado aí, né? Por outros campos, mais agora, né? E aí eu queria assim, conversar com vocês, né, esse momento, assim, depois de ouvir o trabalho muito bonito das minhas colegas, né, que já apresentaram antes, de Bianca. Cadê Bianca? Lá atrás. Com um trabalho bonito também, né, aí no campo da dança. E aí eu queria pensar, queria que vocês me ajudassem aqui a gente pensar algumas coisas, né. A primeira delas é sobre narrativa. Todo mundo já ouviu essa palavra aqui, né? Narrativa. Quando a gente fala de narrativa, a gente lembra de quê? Narrativa é o quê? Narrar alguma coisa, contar alguma coisa, não é isso? Então, narrativa seria a produção de uma história, correto? Beleza. Aí, vamos lá. Eu queria que a gente lembrasse lá nas aulas de história, né? Eu sei que vocês já estão no outro momento, assim, numa outra dimensão de produção de conhecimento, muito diferente da minha, né? Algum tempo atrás, porque eu ainda aprendi na escola, por exemplo, lá nas aulas de história, que o Brasil foi descoberto em 1500. Vocês já ouviram falar disso? Quem foi que descobriu? Pedro Álvares Cabral, né? Todo mundo já ouviu essa história aqui, né? E aí, o que acontece? A gente aprende, a gente escuta essa história e a gente aprende e internaliza isso e a gente vive pacificamente com isso, né? Ou pelo menos vivemos durante muito tempo pacificamente com isso. Como é que seria se a gente escutasse, ao invés de que o Brasil foi descoberto, se a gente escutasse que o Brasil foi invadido? Tem diferença? Tem, né? O Brasil foi invadido, aí ao invés dessa ideia, inclusive muito gloriosa, que a gente escuta, que os portugueses chegaram aqui porque eles eram extremamente inteligentes, porque eles produziram grandes caravelas, né? E a gente soubesse que, na verdade, o contexto europeu daquela época é que era uma galera que estava com um continente quase que perdido, morrendo de fome, de praga, que eles atravessaram para chegar aqui e invadir os territórios para roubar comida. É basicamente a mesma história, mas tem diferença, não tem? O modo como a gente conta, né? O modo como a gente conduz uma narrativa produz compreensões distintas do que a gente vai entender como verdade, do que a gente vai internalizar como verdade.
Então, a primeira coisa é a gente entender que é exatamente esse lugar que a gente chama de narrativa produz diferentes compreensões ao longo do tempo do que a gente vai internalizar sobre verdade. E isso diz de absolutamente tudo sobre a nossa vida. Tudo. Isso diz do ponto de vista da cor da pele, do ponto de vista de como é a textura do seu cabelo, isso diz do ponto de vista das produções afetivas sexuais que a gente vai ter ao longo da vida, né? Isso diz de absolutamente tudo. Inclusive a relação que a gente estava discutindo aqui antes, né, com as meninas, falando das professoras, né, falando sobre a importância do quilombo. O que a gente escutava sobre quilombo? Né? A gente escutava aquele conhecimento de que quilombo era aquilo que aconteceu naquele contexto histórico, que as pessoas escravizadas fugiram porque não queriam trabalhar. Ainda tinha esse discurso, né, de que não queriam trabalhar e elas fugiram e iam lá para o quilombo. Então, é muito diferente de a gente ouvir uma narrativa em que o quilombo é um espaço, um território de resistência, um território de luta, de conquista, de identidade, né? Assim como a gente escuta a ideia de que não, eu acredito em Deus, então está tudo bem eu trabalhar com essa noção de Deus na escola, mas sem perder de vista de que, ou pelo menos assim, eu acabo perdendo de vista que existem uma série de outras possibilidades, né, religiosas que vão dispensar, inclusive, algumas a noção de Deus, né, outras que vão atuar no campo da não religião, como a nossa colega aqui também falou, né, que ela não é uma pessoa religiosa, ou seja, que não atua no campo da dimensão de fé, de espiritualidade, nem, né, de uma religião especificamente. E como é que eu contemplo a existência, né, dessa pluralidade se eu acredito na narrativa única e exclusivamente que existe um Deus único, esse é a única forma que eu tenho para ir para um céu do modo como a narrativa foi contada. Vocês estão acompanhando? Isso aí? Massa. Então, por que eu estou trazendo isso aqui, né? Porque quando a gente fala sobre narrativa, a gente fala sobre construção de verdade, daquilo que compõe a gente enquanto ser humano. Aquilo que a gente vai acreditar. E se a gente acredita, né, se na nossa cabeça faz sentido uma série de coisas que hoje a gente começa a perceber que é racista, que é misógina, que é classista, que não deveria existir porque é violento, a gente começa a repensar essas verdades, né, que a gente achava que elas de fato existiam, né? E começa a dar um pouco mais de sentido do porquê que eu acredito nisso e não naquilo. E aí eu quero apresentar para vocês, né, essa aquarelista, ela é pintora, chamada Anne Lord Gonzala. Vocês conhecem? Já tinham visto? Ela se não me engano, ela é de Salvador. E esqueci de falar, né, também, né? Eu também sou lá de Salvador. Estou aqui há uns 6 anos, mais ou menos. Lidando ainda com esse calor, né, de barreiras. E aí, Anne tem um trabalho, né, muito bonito, porque ela pinta, e ela pinta murais, ela pinta assim, como vocês têm aqui no IFBA, né? O IFBA é lindíssimo, né? Tem vários murais, e ela faz exatamente isso, e um pouco mais, porque ela também trabalha com telas, né? Enfim, ela faz pinturas. Mas o que é que isso tem de interessante, né? Primeiro é romper com essa imagem de que uma pessoa pintora não pode ser uma pessoa negra, candomblessista, lésbica, né, sapatão, como a gente consegue observar a partir do modo como Anne é no mundo, né? É assim que ela se apresenta. Eu estou falando aqui, né, com base no modo como ela se apresenta para o mundo. E ela faz esse movimento, ela faz esse investimento de pintar outras narrativas. Então, assim, ela diz assim, olha, para mim é muito importante que aquilo que eu pinte represente um pouco de um mundo que eu conheço, que não é esse mundo que é lido, né, como hegemônico, que tem toda uma tradição europeia de existência e tudo mais. Não. É a partir de alguns encontros na vida que estão aí postos, né, de uma série de existências a partir do que a gente chama das dissidências sexuais de gênero, que tem a ver, né, exatamente com a comunidade LGBTQIAPN+, que tem a ver com as existências negras, indígenas, afro-indígenas, né?
E é isso que ela vai pintar para a gente. Eu queria apresentar para vocês 3 telas dela. Pode passar, por favor? A primeira é essa tela chamada A Casa das Diferenças. É uma tela, né, em que a gente observa. Eu queria que vocês tirassem aí, né, tempinho, rápido, para olhar para essa tela. O que é que vocês enxergam nessa tela? O que é que a gente consegue visualizar nessa tela? Hã? Povos diferentes. Hã? Uma galera juntando, né? Diversidade, cores. Expressões também, né? Parece uma vida dançando ali. Movimento dos corpos, né? Perfeito. E gente, eu sou apaixonada por essa tela. Apaixonada. Se eu tivesse dinheiro, porque enfim, né? Eu não tenho dinheiro. Mas se eu tivesse, era uma tela que eu teria na minha casa. Assim. Eu acho essa tela lindíssima. Eu concordo plenamente com o que vocês disseram. E tem uma palavrinha que para mim acho que traduz, né? Essa tela, quando eu olho para ela, eu lembro de encontro. Um encontro que, dentro de um lugar, de uma reivindicação, inclusive, né? De fazer jus àquilo que, pensando essa experiência do 1500, né? Do processo de invasão, do processo de escravização, a gente tem como redenção. Como uma redenção que não vai vir a partir dessa, né, lógica de vida branca, mas que vai vir a partir dessa experiência nossa afro-indígena. Porque dá para a gente perceber essas diferenças, né? Então tem pessoas negras, né, de diferentes perspectivas, a gente tem pessoas indígenas. Eu acho muito bacana porque essa ideia de você reverenciar também essa ancestralidade, né? Então a gente tem a ancestralidade indígena, a gente tem a ancestralidade negra, e como esse território precisa continuamente fazer esse movimento de reverência. Reverência a quem veio antes da gente e uma reverência a uma ancestralidade não europeia. Não a ancestralidade que violentou e continua violentando pela monocultura, mas uma ancestralidade que mostra para a gente outras formas de viver nesse mundo. Como coexistir em diferença. Foi uma das primeiras coisas que vocês disseram, né? Das diferenças, muitas cores, né? Porque aqui a gente não tem uma monocultura, a gente tem uma experiência diversa de vida, né? Você pode passar, meu amor, por favor? A segunda imagem é essa, né? Ela também faz parte dessa exposição, série Casa das Diferenças. E eu gosto muito do trabalho de Anne, porque nessa imagem, é uma pintura, né? A gente tem 3 corpos. Por que eu digo que são 3 corpos? As pessoas estão de costas para a gente, correto? Não sei se é homem, não sei se é mulher. A gente intui. Mas não necessariamente a gente consegue ter uma comprovação sobre isso. Por quê? Né? Se é uma pessoa cis, se é uma pessoa trans, né? Porque, e aí é outra coisa bacana, né, do trabalho de Anne, que é justamente o modo como ela opera nas diferenças. Então, ela produz uma arte em que o que se está em evidência é sempre a experiência a partir daquilo que nós constituímos enquanto diferença, né? Então, a gente vai ter uma pessoa, né, com deficiência, a gente vai ter uma pessoa mais velha, né, a gente vai ter um corpo gordo, sempre atravessado pela experiência de pessoas negras, então ela só pinta pessoas negras, né? Isso é importante que vocês saibam também. E a partir dessa experiência de ser diferente no mundo, né? Então, nas pinturas clássicas, por exemplo, a gente só vai ver essa experiência, por exemplo, de corpos que são gordos, naquelas pinturas clássicas em que esse ideário de corpo aparecia como possível, dentro da realeza e tudo mais. Mas no ideário, enquanto possibilidade de beleza, você não vai ver o corpo gordo. Você não vai ver o corpo negro. O corpo de alguém da dissidência sexual e de gênero, né? Alguém com o corpo com deficiência. Não tem. Então, a Anne faz esse investimento, né? De termos pluralidade. Pode passar. E aqui a gente tem o último, que é uma exposição lindíssima, né? Chamada Pretas Estão Se Amando. Então, a gente tem uma experiência familiar, uma experiência de família, né? Essa experiência de família em que 2 pessoas pretas, né, com uma criança,
ali compondo quase que um casulo, né, uma experiência ali de casulo, constituindo esse lugar de bem viver, constituindo esse lugar para além daquilo que é dito, que é feio, que não pode, que é pecado, né, vivendo as vidas, que é isso que a gente faz, a gente vive nossas vidas, né? Então, mais uma tela lindíssima, além de super colorida, né, que eu acho que torna ainda mais bonito o trabalho de Anne, e uma série de outras que está disponível. Ela tem Instagram, né, a galera que gostar, né, que tiver o Instagram aí, né, dá para seguir o trabalho de Anne, e muitas outras artistas, né, que têm produzido outras narrativas. E aí eu vou terminar voltando para o que eu comecei perguntando para vocês. O que é narrativa? Narrativa é a produção de uma história, correto? Então, se narrativa é a produção de uma história, que história é essa que a Anne está contando para a gente? Uma história em que a nossa vida é possível, que a nossa existência é possível, é bonita, é importante, né? Que aquilo que a gente faz enquanto ser humano, racializado, as dissidências sexuais de gênero, no mundo, é muito importante, importa, né? E mais ainda, que a gente precisa aprender a coexistir em diferença. Coexistir em diferença, essa exatamente é dessas telas que a gente está falando, né? Coexistir com aquilo que o mundo nos apresenta como variação. Essa não é uma habilidade, né, europeia, mas é uma habilidade nossa, né? E é isso que a gente precisa cultivar. É isso, gente. Obrigada. A gente vai sentar aqui? Bom, eu acho que vocês poderiam sentar aqui, né? Ficar aqui, e a gente abrir para mais uma rodada aqui, né, de conversa. Oh, meu Deus, coisa linda. Então, pessoal, vocês querem, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, de fazer algum comentário? De novo, né, aqui, não fiquem preocupados, inibidos, tá? Isso aqui é um espaço de conversa. A gente veio aqui para conversar, né? Então, vou começar aqui. Boa tarde, eu sou Vinícius, estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo. Eu queria fazer uma pergunta para a Bianca sobre como foi a transição dela da capoeira para o balé, como ela sentiu essa diferença dessa arte que é a capoeira, que vem dotada de tanta ancestralidade, em contraste com o balé, que é bem rígido e europeu. Eu queria saber como foi essa transição, se você teve alguma dificuldade no início, como foi mesmo esse processo. Tem uma segunda pergunta também, que eu queria saber se você sente diferença quando você conta para alguém que você faz balé e que você faz capoeira. Então, sobre essa transição, na verdade, não acontece uma transição porque a capoeira, eu nasci dentro da capoeira, eu vivo dentro da capoeira até hoje. Então, sempre fez parte da minha expressão e continuo fazendo. Não foi uma coisa que o balé veio substituiu a capoeira. Mas, em certo momento que eu me propus a estar no balé, ainda não tinha essa consciência de saber diferenciar e entender o quanto que o balé é tão valorizado, hipervalorizado, quanto a capoeira era marginalizada. Porque, para mim, como nasci dentro da capoeira, aquilo era fazer parte da minha vida, então a minha consciência foi se construindo ali dentro da capoeira. Então, tudo para mim, a África sempre foi a mãe, sempre foi a minha cultura, então sempre foi bonito para mim, sabe? Então, depois, o meu baque foi ver que não era o normal para todos, né? Então, quando veio o balé, sim, eu senti desconforto em perceber isso, que não era a minha educação, a educação que eu tive não era a educação que todo o povo tinha, não era o pensamento que as pessoas tinham, né? Então não viam a beleza que eu vi naquilo,
eu informei. Podemos esperar? Ah, sim. Assim, até hoje, sim, eu vejo essa diferença de tratamento, eu percebo. Então, por isso, como educadora em dança, como professora de balé clássico hoje, eu tento trazer a minha cultura, a minha raiz, lado a lado com o balé, apresento para as minhas estudantes, para as minhas alunas, para quem eu tenho oportunidade de conversar sobre, de dançar. Né? A minha dança ela está permeada pelo samba, pela capoeira, mesmo que ainda que eu seja bailarina clássica, que eu danço balé clássico, que eu ensine balé clássico, minhas alunas, as famílias, os familiares, sabem que as narrativas que eu trato com o balé clássico, os espetáculos que eu crio, as danças que eu me proponho a criar, trazem essas narrativas do território, o cerrado, a nossa cidade e a cultura afro-brasileira. Mais alguém? Oi, Bianca, tudo bem? Queria dizer saudades. Não sabia que você tinha tido neném, parabéns. A minha pergunta tem a ver com o resto da sua fala, que você falou que nas apresentações, né, da escola Bianca Mariá, né, você tem trazido... porque, assim, eu sei que todo ano, no final do ano, tem, como culminância das atividades, vocês promovem um evento, né, de apresentação desde os pequenininhos até as turmas mais avançadas. E aí eu percebi que as temáticas, assim, tem... Desde que eu comecei, desde que eu te conheci, né, de 2018 para cá, as temáticas têm sido cada vez mais voltadas para as questões de território e tal. Acho que em 2024 foi sobre o Cerrado, né? Eu queria saber como é o processo. Porque, por exemplo, uma vez em 2018, acho que você fez uma sobre a Bela e a Fera. E a Bela e a Fera já é um texto assim, que já tem tudo esquematizado, né? Quando você vai fazer, por exemplo, sobre o Cerrado, como é que você constrói essa narrativa na dança? Desde os pequenininhos até as últimas. Como é que você faz isso? Você pega narrativas mitológicas ou livros, ou você faz com a experiência das próprias estudantes para construir o espetáculo? Saudades também, né? Então, inicialmente, quando eu me vi dentro dessa profissão criativa, eu, na minha dança, no meu corpo, então nas coreografias que eu criava para mim, eu expressava essas narrativas. E dentro da escola, dentro do meu ambiente de trabalho, a gente trabalhava isso, só que quando chegava essa culminância de criação do espetáculo, a gente mantinha aquela mesma lógica de pensamento, né? Até esse ano em que aconteceu esse espetáculo da Bela Fera. Aí, a partir daí, é que a gente se conheceu, eu conheci o Maurício, a Gediane, que são pessoas que foram referências para mim, que são referências, e que me mostraram que, para além da minha performance, da criação que eu fazia para mim, da coreografia que eu criava para mim, então, dentro desse espetáculo da Bela Fera, das bonecas, sempre tinha a minha dança, e na minha dança eu trazia essa narrativa. E aí, a partir disso, eu vi que eu podia, não só na minha dança, expressar isso na dança dos meus alunos, né, trazer isso de uma forma mais forte, mais evidente ali para o meu público, para os meus alunos. Então, a partir daí, eu fui buscar narrativas mais próximas a nós, né, diferente de uma história de uma princesa, falar sobre o Nordeste, falar sobre o Cerrado, falar sobre nossa realidade. Então, o Cerrado foi e é um tema que
em 2024 foi cerrado, mas desde a partir de 2018 o cerrado já vinha aparecendo, né? E além do cerrado, acho que eu queria, depois disso, nos meus espetáculos, trazer narrativas criadas por mim, histórias que eu criasse, né? Não histórias que eu reproduzisse. Então, comecei a criar histórias mesmo, falar sobre a história da nossa cidade. Acho que por uma experiência dentro da capoeira a gente tem o mestre, a figura do mestre, né? Então, dentro do balé, eu também fiquei buscando essa figura do mestre dentro do balé. E eu encontrei algumas mestras dentro do balé que me fizeram pensar em outras formas de criar. Então, eu tive uma mestra que me falou, olha, você já falou sobre a história da sua cidade, você sabe sobre a história da sua cidade, o que é importante, o que se passa, quais que são as disputas. E aí eu vi que seria algo importante a se tratar, então eu levei tempo até conseguir chegar nessa narrativa, até eu me sentir preparada para falar sobre isso, e aí chegou o momento que a gente veio e trouxe isso para as crianças, para as famílias, para o público. Boa tarde de novo. A gente falou aqui sobre educação, aí eu ia perguntar, eu acredito que os temas que a gente traz hoje são, na verdade, resultado de coisas que a gente viveu no passado, né? Aí eu queria trazer para as duas as bandeiras que vocês levantam hoje, os temas que vocês pesquisam hoje, como elas estavam dentro de vocês quando vocês estavam sendo criança na escola e no ensino médio, assim. Como o sistema educacional tratou, se esses temas já estavam aprendidos. Se a dança ou a diversidade, se já estavam e como... A dança, para mim, sempre fez parte da minha vivência, mas através de instituições informais de educação. Então, a escola de dança, ou então o quintal da casa da minha avó, que é uma escola de capoeira. Então, dentro da escola formal, eu não tive esse contato, mas eu tive a partir dos locais informais de educação. No meu contexto escolar, assim, não como professora, né? Como estudante. Gente, faz tempo, viu? Faz tempo. Primeiro que, assim, né? Eu tive uma educação escolar toda em Salvador, em escola pública, né? Importante situar isso também. Antes das leis, né? 10.639 e 11.645, que são todas mais ali após os anos 2000, né? Então, assim, algum tema sobre diversidade surgia muito por interesse de algum professor, alguma professora especificamente. Então, eu tenho muito na memória uma professora negra, retinta, né, que eu tive no primeiro ano, lá em Salvador, e aí, assim, ela inclusive me chamou a atenção, acho que ela foi essa pessoa que mais me ajudou a entender algumas coisas, né, porque ela chegou para mim, assim, no primeiro ano, gente, eu perdi de ano, porque eu adorava jogar buraco, e eu aprendi o negócio dos torneios, né, então, eu começava a fazer torneio na escola, e eu não assistia às aulas, e fazia um pouco também, não assistia às aulas, porque a gente ficava nos torneios. E aí depois ela ficou, quando ela soube, assim, né, do processo final, eu fui para as provas finais, aquela coisa toda e tal. E eu iria perder de ano, né, ela me chamou, assim, né, muito, muito chateada, né, e falou assim, Maiana, você precisa entender uma coisa, pra gente ser boa não é o suficiente, a gente precisa ser a melhor. E aí eu ouvi aquilo, assim, de maneira muito
Tipo, eu entendi, né? Não entendendo plenamente, mas depois isso caiu mais na ficha. Do porquê que ela estava me falando daquilo, né? Do ponto de vista da classe, da raça, né? Da sexualidade, né? Do gênero. Então, assim, as coisas para a gente não são tão fáceis. A gente não dá para simplesmente não perder de ano, né? E tal. Então, assim, vou ter contextos assim, tenho essas memórias, né? Mas nunca foi uma realidade, assim, de maneira como uma política pública ou como uma experiência mais pedagógica, didática, que era exigido que professores e professoras, ou pelo menos, né, tivessem um contingente de professores e professoras que construísse esse diálogo, assim, não tenho memória disso, né? Tenho memória dessa professora, mas ao longo da minha formação não tenho. Bom, se ninguém... eu tenho uma perguntinha, né? Eu acho que essa pergunta, na verdade, não é só para os 4, né, palestrantes que vieram aqui hoje. Assim, vocês fiquem à vontade. Assim, eu acho que esse dia hoje aqui, pelo menos assim, para mim, foi um dia de descolonização do pensamento em diversos, né, aspectos, né? Tudo que foi abordado hoje, tudo que foi trazido aqui, né, com as atividades da manhã e agora tá. E aí eu fico pensando, né? Eu sou de uma geração também muito que veio ali, eu estudei em escola militar, mas acho que não só por isso, né? Mas pela minha idade, pelo mundo que eu vivi, pela escola que eu vivi, as coisas eram muito ali, dentro da caixinha, nos quadros, é assim, isso está certo, isso está errado, isso pode, isso não pode, a lei é essa, a lei é aquela. E muitos, né, desses temas que foram tratados aqui hoje, assim, eu não tive na minha escola. E aí a gente vive, assim, num dilema, né, enquanto professor, como é que a gente pode se descolonizar, como é que a gente pode sair né, dessa caixinha, como é que a gente consegue, né, introduzir isso na escola, que a gente sabe que, por mais que, né, que também é uma instituição cheia de regras, cheia de normas, cheia de obrigações do que estudar, do que deve ser estudado, e até a gente percebe em determinados contextos como se não é uma coisa explícita, mas velada, como se existisse uma hierarquia. Isso é mais importante. Isso aqui já não é tão importante, né, para a sua vida. Como é que a gente consegue, assim, no olhar de vocês, aproximar, né, esse estudante que está hoje no ensino fundamental, no ensino médio? Porque eu acho que eles têm, né, hoje em dia eu percebo que os estudantes eles têm muita informação e eles têm capacidade, conhecimento suficiente para lidar, para entender essas coisas, mas que aqui e ali eu vejo que ainda é difícil, não chega para todo mundo, não chega nas escolas, e às vezes a gente percebe que o estudante só passa a ter contato, às vezes na universidade, né? E assim, é um incômodo meu até, pessoal. Como é que a gente aproxima o estudante, mas esse estudante que está no ensino fundamental e médio, desses temas, assim, dadas as devidas circunstâncias e proporções e idades, assim, mas como é que a gente se aproxima desse estudante, né? Para fazer com que ele entenda a importância dessa descolonização do pensamento. Não é que ele, né, tem que pegar as outras coisas não sejam importantes, mas é que isso também é importante. E a gente percebe aqui e ali essa dificuldade, o desinteresse, né? Esse estudante ele é capturado facilmente né, pelo celular e por essas coisas assim de, né, 2 minutos, né? Aquele vida de 1 minuto e, né, que deixa tudo na superficialidade, vai distraindo. Como é que a gente se aproxima, né? Que não seja nesses momentos datados, né? Vou dar um exemplo, a gente tem aqui um Novembro Negro. Poxa, mas, sabe, é um evento datado, e aí fica, sabe, aquelas coisinhas de novo da caixinha, aqueles temas como esse que a gente tratou hoje, que normalmente são tratados nesse evento, Mas é isso, como é que a gente sai dessa caixinha, dessas caixinhas, e consegue levar isso para esse estudante de ensino fundamental e médio? Não é fácil não, eu estou falando, essa é a pergunta que eu não tenho a menor
Sabe, a gente fica aqui tentando... Quantos dias a gente ainda tem para debater? Não sei. Desculpa aí. Não, eu acho que é uma pergunta muito pertinente, assim, uma pergunta que a gente se faz também, né? Eu vou, primeiro, né, eu acho que eu vou falar uma coisa que é importante, assim, me situar, né? Hoje eu tenho, pelo menos nos últimos anos, né, atuado na educação da universidade, né? Então isso me localiza também a partir de um outro lugar, que são realidades distintas, né? Então acredito que as professoras que atuem, né, na educação básica vão ter outros olhares, e olhares mais apropriados, né, a partir do contexto que lidam. Mas assim, atuei na educação básica há alguns anos atrás, assim, nunca na educação infantil, mas na educação, né, fundamental, 2, ensino médio, educação de jovens e adultos, e sempre foi um lugar de entradas que as dificuldades encontradas, na minha experiência, não era na sala de aula, mas era todo um outro investimento de coordenação, que achava que não era tão interessante, de pais, mães, que também, né, tinham ali as questões, né, a serem discutidas. Eu dava aula, dei aula de língua portuguesa, né, de literatura, e também dava aula de sociologia e filosofia. Então, assim, tratar das filosofias africanas, né, pensar o mundo a partir de outras cosmopercepções. Isso já era visto como coisa do diabo, que estava querendo levar cantor vai passar a diálogo, e tal. Então, o diálogo era sempre muito mais difícil a partir desse contexto do que necessariamente na sala de aula. Na sala de aula, a partir do momento que aquelas pessoas tinham aquele contato, né, que estavam ali naquele contexto, né, aquelas crianças, adolescentes e tal, esse movimento que eu trouxe um pouco aqui, né, de construção de narrativa, né, então a gente ampliava aquela narrativa que até então estava sendo posta ali. É óbvio que, né, com as dificuldades, com as pessoas também ali dizendo, né, achando que não era bem aquilo e tal, mas a gente conseguia fazer um trabalho bacana na sala de aula. A questão era chegar na sala de aula diante desse contexto outro, que é esse contexto que a gente vive também, que na universidade é muito mais tranquilo por conta de trabalhar com pessoas adultas, não vai ter pai e mãe ali na porta, né, dizendo que está ensinando coisa do diabo para o filho. Então isso nos coloca num outro lugar, né? Mas, assim, pelas beiradas, eu sei que a gente conseguia fazer, porque dava para fazer algumas coisas, assim como vocês estão fazendo aqui agora, assim como, né? Agora, uma outra coisa que você perguntou, porque eu acho que são duas questões aí, né? Que é o processo da gente se descolonizar. Foi a primeira coisa que você falou, né? Aí é um outro BO, entendeu? Aí é uma outra questão, porque eu acho que esse é o primeiro exercício, inclusive, né? Enquanto professores, aqui é uma galera em formação, né? Que está estudando, está na licenciatura e tal. E para a gente construir esse lugar de se descolonizar. Esse é um processo contínuo, assim, né? Acho que da vida toda, que não é para atuar na sala de aula, mas é porque entendemos, né? Nos entendemos no mundo a partir de um lugar, ou de alguns lugares, e vamos construindo a partir dele. De maneira ética, né? Se posicionando no mundo assim, de maneira ética, de maneira honesta, e se reconhecendo, né? Filosoficamente, né? Uma coisa que a professora Sheila falou logo no começo, né? Ela falando assim, quando eu cheguei, ela estava falando um pouco ainda sobre isso, né? Sobre que tipo de conhecimento que a gente, né, produz. E aí isso não é o tipo de conhecimento que a gente produz porque a gente vai para a sala de aula, porque a gente tem um certo conhecimento, que a gente passou por uma formação universitária, a gente tem um certo conhecimento, mas quais conhecimentos que consideramos que seja importante, né, para o processo de descolonização, né, do pensamento, do conhecimento, que a gente consegue construir na sala de aula, né? E isso perpassa muito do nosso próprio processo, né, enquanto pessoa no mundo. Eu acredito muito nisso, né? Então, acho que são essas duas coisas aí, assim, acho que ir para a sala de aula sem esse processo é mais difícil, porque, de fato, né, eu lido com colegas o tempo inteiro, porque assim, mas para você é fácil trabalhar esses temas, porque você é das humanidades e tal.
E aí ele disse, velho, mas assim, né, se a gente, né, olhar direitinho, não é possível construir, mas precisa haver esse processo de descolonização também, que é, né, um interesse nosso enquanto docente, né, também. Enfim, vamos ouvir as colegas aí, talvez tenham respostas diferentes, complementares. Eu acredito que vai muito do que a professora Laine disse, né, da gente construir outras narrativas, né, a partir de outras perspectivas. A gente que é professora da educação básica, a gente lida com isso o tempo todo, né, desse conhecimento pronto, ingestado, e a dificuldade de trazer algo diferente, né, que vai muito do compromisso do professor, né, de apresentar uma realidade, de trazer um autor negro para discutir, né, racialidade, ou até para ler um livro qualquer, mas que seja um livro que tenha personagens negros que representem uma realidade que seja mais aproximada, né, com as crianças, que discuta outras formas de fé ou não fé, né? E eu acredito que o nosso papel é abrir, né, esse diálogo, deixar um espaço para que eles possam questionar, né, algo, para que eles não achem que exista somente uma verdade, né? Que existam outras possibilidades, que a gente consiga aí, estudar outros autores, ver outras histórias, né? Se enxergar nas histórias, que não venha um conhecimento pronto, eurocêntrico, distante da realidade, né? Eu acredito que seja aí um trabalho de formiguinha, né? Cada um fazendo um pouquinho, e a nossa perspectiva é que cada vez mais as crianças cresçam aí se enxergando e se sentindo capazes, né? Principalmente as crianças aí que não se enxergam, né? As crianças pretas, indígenas, periféricas. Bom, eu acredito que isso é feito no cotidiano. A educação é viva e o processo é vivo também. Essas temáticas, elas estão o tempo todo bem latentes na sala de aula. Então, assim, eu acredito que vai muito do profissional que está ali à frente naquela sala de aula, né? Antes do recesso, aconteceu um evento na escola chamado Cabelo Maluco, na escola. E aí, eu trabalho no Padre Vieira, e apareceu um aluno branco com o cabelo afro, uma peruca, né, representando um cabelo maluco. Todo mundo achou bem tranquilo, né, aquilo ali. Eu já achei um pouco bem problemático, né. Aí eu fui, fiz um texto, coloquei no grupo dos professores, né, porque a gente tem que muito sentar para conversar sobre isso, né. E aí eu falei, não adianta a gente apenas trabalhar isso na Semana da Consciência Negra, né, a respeito às diferenças, né. A própria proposta de cabelo maluco não é uma coisa bem legal para você trabalhar, não é algo educativo, não é algo pedagógico que vai trazer algum benefício para os alunos, né? Esse cabelo poderia ser construído com outra perspectiva, digamos assim. E aí meus colegas colocaram que, tipo, a professora Luísa é cheia de mimimi, tá falando da peruca do menino, o menino nem sabe. Sim, o menino ele não sabe, né, que aquilo ali está agredindo, digamos, a vários alunos da escola que utilizam o cabelo daquela mesma performance, né, cabelo afro. Então, ali, ele dá permissão para que os colegas vêm também dos outros colegas com o cabelo assim, porque ele sinta que o cabelo dele não é um cabelo aceitável, uma coisa maluca, né? Então, essa questão do racismo, ela está em mínimos detalhes, né? E a escola não está atenta a isso. Questões de gênero é muito latente também dentro da sala de aula, né? Os alunos falam o tempo todo, por exemplo, fulano parece um viadinho. E aí, você, enquanto educador, você pergunta, e qual é o problema em ser viadinho? O que você quer dizer? Porque ele parece mulher. Aí eu pergunto, e qual o problema em parecer mulher? Eu não sou mulher, você não tem uma mãe, você não tem uma avó. Eu estou tratando de crianças do quê? De 11, 12 anos. Então, assim, esse trabalho, dessa temática, que precisam ser levados de acordo com ela surge na sala de aula. Isso é feito de formiguinha mesmo. Então, depende muito do educador, da visão dele de mundo, né? E a gente já tem uma escola totalmente colonizada, né, pela cultura dominante. A escola, ela é reprodutora da cultura dominante. E aí, essas questões de gênero, por exemplo,
em qual momento da educação, eu estava olhando a tela que você apresentou ali, de uma família diferente do que o cristianismo prega, vai poder ser apresentado dentro da escola, você entende? É a questão da descolonização do currículo, um currículo decolonial, para a gente poder trabalhar essa temática de uma forma mais aberta. Porque, no entanto, a gente trabalha individual, né? Porque não há um coletivo nesse sentido, né? Há outras demandas dentro da escola, são as preocupações com prova externa e não com esses temas que tomam o âmago do seio educacional. Então, é dessa forma que a gente aproxima os alunos, conforme eles apresentam, né, essas situações, a todo momento a gente vai guiando e educando ali. Meus alunos, por exemplo, eles perguntam por que a professora Ana Luísa não reza antes das aulas? Pessoal, a única professora que não faz esse tipo de atividade, né? Aí eles têm a curiosidade de saber por que eu não rezo, quer saber no que eu acredito, e eu explico, né? Eu acredito em outras vertentes, né? Você pode acreditar no que você quiser, não existe só esse caminho aqui. Na escola acontece muito, por exemplo, distribuição de bíblias, né? E aí os alunos, eles pegam a Bíblia, eles viram que eu não peguei no manual, né? Por que a senhora não pega que é o manual da vida, né? Aí eu falei, existem outros manuais da vida que você pode ter acesso também, não todas essas questões, né? O manual da vida. É porque o pessoal que se chama Gideões da Fé, eles foram semana retrasada, distribuir aquele Novo Testamento na escola, né? E eles falaram que era o manual da vida. E aí, quando eu falei para ele que ele podia só entregar o manual da vida e que eu ia continuar minha aula, né? Ele falou que eu estava indo contra entregar a palavra de Deus. Aí os alunos vendo isso, né, falou, por que eu não aceitei aquela palavra ali? Eu fui explicar, né, que existem diversos caminhos, que não existe só um caminho, né? Então essa questão é feita de formiguinha mesmo, dentro da escola, e é um trabalho solitário, tá? Porque a gente tem uma perspectiva muito fechada para discutir questões como gênero, como sexualidade, educação sexual, né, outras vertentes, outras cosmovisão. Por exemplo, a gente está num contexto de que o líder religioso, né, o atual Papa, está incentivando o quê? A evangelização dos povos originários. Então, como é que você vai trabalhar uma cosmovisão indígena dentro da escola se a proposta geral é colonizar? Entende? Então, isso é problemático. A gente precisa, de fato, descolonizar o ambiente educacional, o currículo educacional. Eu concordo com o que todos elas disseram, né? E é isso. Eu tive uma experiência também dentro da escola pública, do ensino fundamental, e o que eu vi foi essa resistência não em relação aos estudantes, né? O estudante quer debater, quer falar sobre, mas a gestão é que o professor, ele, dentro da universidade, ele recebe essa formação, né, ele começa a ter esses questionamentos de como trazer isso dentro da sala de aula. Mas quando chega dentro da escola, tem uma resistência da gestão, a forma como que a coordenação quer que você trabalhe, o currículo, e a forma como a reação que você recebe quando você tenta trazer essa temática, ou então sair dentro de uma proposta ali hegemônica que já vem sendo reproduzida há tanto tempo. Né? Então, eu senti também dentro desse breve momento de estágio que eu estive dentro da escola pública, no ensino fundamental, eu senti também essa pressão, como se o que eu estivesse querendo fazer ali seria mimimi, como se falar, você ela é mimizenta, porque ela está falando sobre isso, e sempre foi assim. Então, uma coisinha só, não sei se vocês compartilham disso aqui, mas assim, foi muito a minha realidade lá em Salvador, quando eu dei aula durante muito tempo para a escola pública, mas também tive experiências em escolas particulares. E lá em Salvador tem escolas particulares que são lidas como progressistas, aquelas escolas que são hegemonicamente de famílias muito ricas, muito brancas, obviamente, né, super requisitadas, caríssimas, porque elas têm um ensino mais progressista, libertário,
que é esse preparatório, inclusive, para as pessoas para o Enem, né? Essa ideia era de ensino fundamental e médio, mas eu só dei aula para o ensino médio. E esses assuntos são não só abordados, como eles são extremamente estimulados. Então, o que a gente tem? A gente acaba tendo uma formação de escola pública extremamente atravessada pela lógica cristã, de uma série de interdições, de proibições em relação a temas que não vão, né, nessa direção desse pensamento conservador, branco, eurocêntrico, né, e tudo mais. E ao mesmo tempo a gente tem escolas, assim como essa que eu dei aula, de pessoas hegemonicamente brancas, inclusive, né, quem dava aula, né, professores e professoras, tínhamos pouquíssimas, né, pessoas negras, ali fazendo debates e construindo a partir desses conhecimentos que a gente está discutindo aqui. Olha que inversão! E é justamente essa galera que é preparada para ocupar esses postos de trabalho, que são os postos de trabalhos de liderança, né? Então, outro movimento, né, que me chamou, na época me chamava a atenção, né? Lembrei aqui agora, porque o que a gente tem é justamente uma organização social de domínio de um determinado tipo de conhecimento, se apropriando, né, do conhecimento que advém dos povos tradicionais, né, dos povos originários, quilombolas, das comunidades negras periféricas, né, das dissidências sexuais de gênero, né, e por aí vai. Se apropria desse lugar do ponto de vista do conhecimento para poder ter bons desempenhos em avaliações externas, o Enem é um deles, nas instituições fora do Brasil e se manter nessa lógica de organização de poder, né? Então, assim, esse é um outro fenômeno que também é terrível, né? Mas que acontece, né? Assim, lá em Salvador. Gente, quero agradecer mais uma vez todas vocês que contribuíram com a nossa programação desse dia tão rico. Desde amanhã, o nosso tem sido muito bom, assim, as reflexões. Se gostaria de fazer alguma consideração final. Então, ficamos por aqui nessa tarde. Temos ainda uma programação de encerramento amanhã, lá no Espaço Cultural Vila do Rio. Então vai ter apresentações de dança, música, teatro, contação de histórias, vai ter uma feijoada pra gente também lá meio-dia. E fica o convite para vocês também estarem lá nesse espaço, nesse momento mais festivo, celebrativo, né? De encerramento desse evento. E quem sabe esse é o primeiro de outros, né, que possa vir, para a gente trazer mais essas questões, reflexões das artes, das humanidades negras, né, aqui no nosso território, na nossa cidade. E é isso. Então, fica o convite. A lista, vocês já preencheram o QR Code de presença, passou aí, tem lá fora, na porta. E é isso.